Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. Vou perguntar para vocês se vocês conhecem o caso da Salyut 6, uma missão espacial soviética que ocorreu em maio de 1981. Durante esta missão, 2 cosmonautas soviéticos avistaram um estranho objeto esférico que se aproximou da estação espacial Salyut e acompanhou a cápsula durante algum tempo. No dia seguinte, esse objeto se aproximou ainda mais e os cosmonautas puderam observar tripulantes dentro desse objeto. E depois, esses tripulantes saíram para o espaço e se aproximaram da estação espacial Salyut, onde estavam os cosmonautas soviéticos. Este é o caso que você conhece no programa de hoje. Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve agora, ative o sininho para receber as notificações e todos vocês já vão deixar aquele likezinho para ajudar o canal. E agora que você já é inscrito e já deixou seu like no nosso vídeo, vamos para o nosso conteúdo de hoje. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da humanidade, pois influenciou o desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias que possibilitaram a humanidade chegar ao estágio em que se encontra atualmente. Uma das tecnologias surgidas já ao fim do conflito foi a das bombas V1 e V2. Estes foguetes não tripulados, carregados de explosivos, causaram certa destruição em Londres ao final da Segunda Guerra Mundial, gerando apreensão devido às suas inúmeras possibilidades de uso. Com a derrota da Alemanha nazista, os cientistas envolvidos nesses projetos foram levados para os Estados Unidos e para a então União Soviética, os 2 grandes vencedores do conflito. Então, com equipamentos adequados, laboratórios e amplos recursos, estes cientistas iniciaram estudos de interesse estratégico para estes países. Com o advento da Guerra Fria, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética acirrou-se, gerando disputas nas mais diversas áreas. Uma das mais notáveis foi a corrida espacial, que foi inaugurada oficialmente em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos lançaram ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, que era apenas uma esfera de 58 centímetros de diâmetro e pesava pouco mais de 83 quilos. Sua principal função era emitir um sinal de rádio transmitindo continuamente durante 22 dias e que poderia ser captado na Terra por qualquer radioamador. Embora as baterias tenham se esgotado ao fim de 2 semanas, ele permaneceu em órbita por aproximadamente 6 meses, quando então caiu, destruindo-se durante a reentrada na atmosfera. Um mês depois da primeira missão, em 3 de novembro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 2, tendo a bordo o primeiro ser vivo terrestre a ser lançado ao espaço, a cadelinha Laika, que morreu durante a missão devido a um forte aquecimento da cápsula. Com o monitoramento do aparelho, os cientistas soviéticos descobriram informações importantes que permitiriam em breve o lançamento do primeiro ser humano ao espaço. Do ponto de vista ufológico, esta missão é importante pois foi o primeiro caso de registro de fenômeno ufológico acompanhando um voo espacial. No terceiro dia após o lançamento, a cápsula apresentou alguns problemas de origem desconhecida, inclusive ocasionando desvios de trajetória em sua órbita e algumas falhas de comunicação. Astrônomos venezuelanos que acompanhavam o satélite registraram essas variações, ao mesmo tempo em que observaram um estranho corpo luminoso que se aproximava do módulo. O astrônomo Luiz Corrales obteve várias fotografias, tanto do Sputnik quanto do OVNI, inclusive documentando a variação de distância entre ambos os objetos. A real natureza deste objeto é um mistério que persiste até hoje. Nesta fase inicial da corrida espacial, a então União Soviética destacou-se pelos diversos feitos pioneiros que a colocaram em posição de vantagem na corrida espacial. O sucesso e o pioneirismo do programa espacial soviético no começo da Guerra Fria devem-se, em grande parte, às dificuldades enfrentadas pelos soviéticos em fabricar ogivas nucleares mais leves, algo que já era de conhecimento dos americanos. Assim, por necessidade, os mísseis lançadores intercontinentais da União Soviética eram imensos e potentes, se comparados aos mísseis americanos. Quando o Sputnik 1 foi lançado, a capacidade de lançamento espacial da União Soviética era de aproximadamente 500 kg, enquanto que a dos Estados Unidos era de apenas 5 kg.
Assim, de acordo com suas possibilidades, entre 1958 e 1961, tanto Estados Unidos quanto União Soviética lançaram satélites e sondas espaciais com objetivos diversos. Paralelamente a isso, conduziram estudos e preparativos para lançar as primeiras missões tripuladas ao espaço. A Sputnik 3, por exemplo, era uma espécie de laboratório espacial para estudo do campo magnético e do cinturão radioativo ao redor da Terra. Foi lançado em 15 de maio de 1958, pesando 1.340 kg, e que permaneceu em órbita por aproximadamente 2 anos. Sputnik 4, por sua vez, foi lançado ao espaço em 15 de maio de 1960. Sua carga de 4.540 kg era espetacular para a época e representava um passo importante na preparação da União Soviética para colocar um homem no espaço. Curiosamente, a cabine continha um manequim humano em tamanho natural, para testes diversos relacionados à anatomia e ergonomia. Além disso, foram feitos experimentos de comunicação com voz e dados previamente gravados. Esta missão, assim como a Sputnik 2, também foi acompanhada por objetos espaciais não identificados. No sexto dia da missão, 4 objetos de origem desconhecida aproximaram-se da cápsula e acompanharam por algum tempo. Durante esta aproximação, ocorreram alguns problemas com seu sistema de navegação. Os soviéticos atribuíram estas falhas a um defeito no sistema de controle, o que colocou a Sputnik em uma órbita mais alta. Por causa disso, a missão, que estava programada para poucos dias, se estendeu, e a nave só caiu na Terra em 5 de setembro de 1962, de forma descontrolada. A Sputnik 5 foi lançada ao espaço em 19 de agosto de 1960, com os cachorros Belka e Strelka, 40 camundongos, 2 ratos e diversas plantas. A espaçonave retornou à Terra no dia seguinte, sendo recuperada pelos cientistas, com todos os animais a salvo. Ela tinha por objetivo testar a possibilidade de enviar seres vivos ao espaço e retorná-los com vida, além de estudar sua adaptação à ausência de gravidade. Com a conclusão do programa Sputnik, os soviéticos iniciaram o programa Korabl-Sputnik, composto de 3 missões. A primeira foi lançada em 1º de dezembro de 1960 e levava a bordo os cães Pchelka e Mushka, além de ratos, insetos e plantas. A segunda missão foi lançada em 9 de março de 1961, levando a bordo outro manequim humano em tamanho natural apelidado de Ivan e um cão chamado Chernushka. Por fim, a última missão foi lançada em 25 de março de 1961, também levando a bordo um cão chamado Svedoshka. As missões deste programa confirmaram a possibilidade de enviar seres vivos ao espaço, trazendo-os de volta em segurança. Finalmente, depois de anos de estudos e preparativos, a União Soviética lançou o primeiro ser humano ao espaço, em 12 de abril de 1961. Yuri Gagarin, a bordo da cápsula espacial Vostok, orbitou ao redor da Terra em uma altitude estimada de 315 km, levando equipamentos de suporte à vida, rádio e televisão para monitorar as condições do cosmonauta. O voo foi totalmente automático, sendo que o painel de controle estava travado e Gagarin possuía uma chave em um envelope fechado caso houvesse necessidade de tomar o controle manual da nave. Ao retornar à Terra, a missão enfrentou problemas. O módulo de equipamentos da espaçonave não se separou da cápsula ao final da missão, devido a algum problema técnico, e acabou provocando uma situação crítica ao se queimar na reentrada. Assim que voltou à atmosfera, Gagarin ejetou e desceu usando um paraquedas próprio, como planejado. Imediatamente após o retorno, o cosmonauta foi promovido a major e elevado a herói da União Soviética, sendo muito homenageado por todo o país. E durante seu voo espacial, Gagarin teria visto algo luminoso próximo à cápsula espacial. Na missão seguinte, o cosmonauta German Titov foi lançado ao espaço a bordo da Vostok 2, em 6 de agosto de 1961. A cápsula estava equipada com um sistema de suporte de vida, sistemas de rádio e televisão para transmitir as condições do cosmonauta, além de gravadores de fita magnética, sistemas de telemetria e um sistema de controle manual. A cápsula executou 17 voltas ao redor da Terra, sendo a missão mais longa até essa data. Assim, foram feitos estudos mais detalhados sobre os efeitos da microgravidade em seres humanos, abrindo uma nova área científica, a da medicina espacial. O retorno à Terra gerou tensão dos controladores soviéticos,
pois o problema de separação dos módulos que aconteceu com a Vostok 1 voltou a ocorrer, colocando a vida do cosmonauta em risco. Apesar do problema, a missão encerrou-se normalmente, sendo este o último lançamento soviético realizado naquele ano. Durante sua missão, German Titov também observou objetos luminosos que seguiram a sua cápsula espacial. Em agosto de 1962, a União Soviética surpreendeu novamente o mundo ao lançar 2 cápsulas ao espaço em um intervalo de apenas 24 horas. A Vostok 3 foi lançada em 11 de agosto de 1962, tendo a bordo o cosmonauta Adrian Nikolaev. A Vostok 4 subiu ao espaço no dia seguinte com o cosmonauta Pavel Popovich. Ambas as cápsulas estiveram muito próximas uma da outra, permitindo aos cosmonautas realizar experimentos de comunicação via rádio entre as espaçonaves. Ainda durante esta missão conjunta, pequenos objetos luminosos aproximaram-se da Vostok 4, que apresentou problemas no sistema de suporte de vida, ocasionando queda de temperatura e umidade do ar no seu interior. Em função disso, a missão de ambas as cápsulas encerrou-se um dia antes do previsto. No ano seguinte, os soviéticos realizaram uma nova missão dupla. A Vostok 5 foi lançada em 14 de junho de 1963, enquanto que a Vostok 6 foi lançada 2 dias depois. O objetivo de ambas as cápsulas era realizar um voo conjunto, chegando a aproximadamente 5 km uma da outra, quando então fariam testes de comunicação e navegação em órbita. A Vostok 6 tinha um detalhe especial. Ela era pilotada pela primeira mulher a ir ao espaço, a soviética Valentina Tereshkova. A missão de ambas as naves transcorreu normalmente, porém, em dado momento, o cosmonauta da Vostok 5, Valery Bykovsky, avistou e informou ao controle que sua cápsula estava sendo seguida por um objeto sólido, de formato ovalado, de origem desconhecida. Como ocorreu em outros casos deste tipo, a cápsula apresentou problemas e seu retorno para a Terra foi antecipado. A versão oficial dos soviéticos é de que uma forte interferência eletromagnética de origem solar afetou os equipamentos de bordo, em especial o sistema de tratamento de detritos, gerando condições desconfortáveis ao cosmonauta. Além disso, houve aquecimento anormal nos equipamentos internos e falha no sistema de separação dos módulos, de forma semelhante ao ocorrido na maioria das missões anteriores, realizadas por aquele país. Já a Vostok 6 teve seu retorno antecipado, segundo versões oficiais devido à indisciplina de Tereshkova, que demorava a responder aos chamados do controle em terra. Esta missão conjunta encerrou a primeira fase dos voos espaciais tripulados e abriu uma nova etapa na exploração espacial, com o uso de novas tecnologias, cápsulas e foguetes mais potentes. A União Soviética foi vitoriosa, pois nessa etapa inicial da corrida espacial conseguiu colocar em órbita o primeiro satélite artificial, o primeiro ser vivo, o primeiro homem, a primeira mulher e ainda realizar o primeiro encontro entre 2 naves no espaço. No ano de 1964, os soviéticos deram início a um outro programa espacial, batizado de Voskhod. O primeiro lançamento ocorreu em 12 de outubro de 1964, quando o Voskhod 1 subiu ao espaço, resultando em mais um feito histórico alcançado pelos soviéticos, pois esta foi a primeira missão a ir ao espaço com mais de um tripulante. Estavam a bordo o comandante Vladimir Komarov, o engenheiro Konstantin Feoktistov e o médico Boris Yegorov. Com esta equipe, seria possível estudar o potencial de trabalho e de cooperação em um voo composto por diferentes especialistas da área de ciência e tecnologia, em um mesmo voo espacial. Além disso, a missão tinha por objetivo quebrar o recorde de altitude, que era de 336 km, para um lançamento tripulado, e testar os equipamentos e sistemas de voo para cápsulas com mais de um tripulante. A missão durou aproximadamente 24 horas, realizando ao todo 16 órbitas ao redor da Terra. Apesar do sucesso desta missão, ela foi de alto risco, pois se abriu mão de importantes protocolos de segurança. A cápsula não tinha sistema de ejeção nos assentos dos cosmonautas e não tinha abertura de escape ou saídas de emergência. Além disso, para explorar melhor o espaço interno, os astronautas não utilizaram o traje espacial pressurizado usado nos lançamentos anteriores, pois eles eram grandes e ocupavam muito espaço. Essa escolha, aparentemente inconsequente, se justifica pela urgência em lançar uma missão tripulada por 3 cosmonautas, antes dos rivais americanos. Um detalhe importante desta missão é que ao final dela, durante o processo de reentrada na atmosfera terrestre, a cápsula foi seguida por um objeto voador luminoso. No ano seguinte,
Em 18 de março de 1965, foi lançada a nave espacial Voskhod 2, que também teve uma cota extra de incidentes anômalos. A missão deveria realizar 15 voltas ao redor da Terra, retornando no dia seguinte. A bordo estavam os cosmonautas Alexei Leonov e Pavel Beliaev. Eles deveriam realizar um novo feito pioneiro, que seria a primeira missão extraveicular da história. Esta caminhada espacial quase terminou em tragédia, pois o cosmonauta Alexei Leonov quase morreu depois que seu traje espacial inflou, impedindo sua entrada de volta para a cápsula espacial. Com muito sangue frio, ele perfurou o traje, diminuindo um pouco a pressão interna, de modo que ele pudesse voltar à sua nave. Embora tenha sido alardeado como um grande sucesso, o programa Voskhod foi cancelado em 1966, tendo sido realizados apenas 2 voos tripulados e outros 3 sem tripulação para estudos e testes diversos. Foi neste momento que o programa espacial soviético perdeu fôlego, pois enquanto os americanos desenvolviam um planejamento eficiente e se mantinham fiéis a ele, os soviéticos realizavam missões apenas com o intuito de serem pioneiros em cada etapa da corrida espacial. Assim, foi questão de tempo até que os americanos superassem os soviéticos nessa disputa. O programa Salyut se constitui de uma série de estações espaciais lançadas pela União Soviética entre 1971 e 1991. As estações Salyut eram todas relativamente simples, consistindo de um único módulo principal, colocado em órbita em um único lançamento. Ao todo, foram 7 estações Salyut lançadas ao espaço e utilizadas por diferentes tripulações neste período. E foi justamente em uma dessas estações, a Salyut 6, que ocorreu um impressionante caso de contato ufológico no espaço. De 1997 até 1982, a Salyut 6 foi visitada por 5 grupos de longa estadia e 11 grupos de curta estadia, incluindo cosmonautas dos países do Pacto de Varsóvia. Em 6 de março de 1981, os astronautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik chegaram à Estação Espacial Salyut 6, onde deveriam permanecer até 26 de maio de 1981. Em 14 de maio, Vladimir realizava alguns experimentos científicos quando notou um objeto redondo, aparecendo a cerca de 1 km de distância da estação. Ele alertou Viktor e ambos observaram o objeto, enquanto Vladimir filmava a nave por aproximadamente 45 minutos. O objeto teria cerca de 8 metros, metade do tamanho da Salyut 6. Com binóculos de longo alcance, o astronauta pôde ver pequenas vigias na estrutura do objeto que permaneceu na mesma posição por várias horas. No dia seguinte, ao acordar, os astronautas perceberam que a nave estava a apenas 100 metros da estação, e assim os cosmonautas a observaram mais detalhadamente. Não havia sinais de propulsores ou algo que pudesse mover a nave. Ela tinha 24 janelas divididas em 3 níveis, e por elas podia-se ver 3 figuras humanoides, que usavam capacetes, mas ainda era possível ver suas faces, com grandes sobrancelhas, narizes retos e grandes olhos azuis, que não expressavam emoção. Em sua tentativa de comunicação, Vladimir Kovalyonok abriu um mapa estelar e mostrou pelos seres através da janela. Os tripulantes do objeto responderam e abriram um outro mapa, que parecia maior e mais preciso. E eles apontaram para o sistema solar dentro da Via Láctea, e Vladimir respondeu com um sinal de positivo. Os tripulantes da nave responderam com o mesmo gesto, e a nave começou então a se afastar e se reaproximar da estação sem uma razão aparente, fazendo isso por 6 vezes. Com uma lanterna potente, Vladimir tentou se comunicar via código Morse, criando a frase: "Cosmonautas soviéticos saúdam visitantes da Terra". Como os seres não responderam, ele tentou a comunicação em inglês, mas novamente não houve resposta. Ele então tentou utilizar o código binário e sinalizou o código 101101. Os seres responderam transmitindo uma sequência de sinais, que mais tarde se constatou ser o valor base dos logaritmos neperianos, que eram muito utilizados nos computadores a bordo da Salyut 6. No dia seguinte, ao acordar, os cosmonautas viram que os estranhos seres estavam flutuando fora da nave, com a mesma roupa que usavam dentro do aparelho, e que lembrava um traje de mergulho. Os cosmonautas pediram permissão para sair da estação, mas não foram autorizados. Eles deveriam apenas observar de dentro da cápsula espacial. E depois de algum tempo, os tripulantes retornaram à sua nave, que partiu pouco depois. Mais tarde, com a chegada de novos cosmonautas à estação, foi feita esta fotografia.
Nela, observa-se os astronautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savenikin, acompanhados dos astronautas Leonid Popov e Dmytro Punariu, recém-chegados à estação. Acima, na parede da cápsula, pode-se ver um desenho de um rosto com aspectos orientais, provavelmente feito por um dos cosmonautas. Possivelmente para não se esquecerem de seus companheiros espaciais que estiveram próximo à cápsula Salyut 6. Em 18 de junho, a Gosplan convocou uma reunião extraordinária com várias autoridades soviéticas, pesquisadores de OVNIs governamentais e cosmonautas. Viktor e Vladimir também compareceram junto com o cosmonauta da Soyuz 3, Georgy Beregovoy. Vladimir mostrou o vídeo que fez do OVNI e os seres e depois respondeu às perguntas dos presentes. E o caso acabou sendo classificado como secreto pelo governo da União Soviética. Então você conheceu ou reviu o caso da Salyut 6, ocorrido em maio de 1981, um caso fantástico da ufologia soviética. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho e deixa um comentário dizendo o que você acha sobre esse estranho fato ufológico. Dissemine este conteúdo nas redes sociais, assim você ajuda este canal sempre a levar informação de qualidade para toda a internet brasileira e mundial. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações. E se você gosta mesmo desse tipo de conteúdo, torne-se um membro aqui do canal. Assim você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso e ainda ajuda este canal a melhorar sua produtividade e qualidade. Certo? E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando, sempre com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Pela gente, abraços e tchau!